segunda-feira aqui com vocês. Que delícia essa energia de vocês, que gostoso, tudo que a gente tem junto, né? Aqui uma parte, outra parte vai para as nossas redes sociais, o carinho de vocês está em toda parte. Juan tá aqui comigo de novo, é sempre uma presença muito gostosa, muito ilustre para mim, sempre foi desde o primeiro dia, né? Sim. Como é que a gente pode, às vezes, conhecer uma pessoa e na mesma hora você saber que é uma pessoa para a vida e pessoas que, como é que pode, né? A alma parece que se encontra junto, né? A alma se encontra. É louco, porque passa tanta gente por mim, passa por você. E não existe uma conexão, é só alguém que tá passando. Mas desde o primeiro dia que a gente se conheceu. A gente tem uma foto daquela época que eu tava de cabelo, de mega hair. Eu lembro. Que é aquela foto maravilhosa. Tem uma luz, assim, um negócio. Parece que tem 30 pessoas ali com a gente. Muito louco. É, foi louco mesmo. E a gente está aqui, então, para conversar um pouquinho com vocês sobre assuntos que são importantes. É interessante que vocês assistam ao Projeto Farol, independente de ter leitura de tarô ou de não ter, porque muita coisa pode elucidar, pode ficar clara para você, muita coisa que você gostaria de saber e até hoje não entendeu. Hoje a gente tem aí uma prerrogativa de falarmos sobre a liberdade na religião, é isso? Isso, liberdade versus religiosidade. Tá, né? tá. E aí eu também queria aproveitar um momento aí para a gente conversar sobre uma coisa do narcisismo que eu tinha falado para vocês, que é uma moda, a palavra, né? Então a gente tende a achar que uma coisa é banal quando se escuta muito falar daquilo. Então assim, a mãe é narcisista, o namorado é narcisista, o filho é narcisista, todo mundo. E aí a gente olha e acha que está cercada por narcisista. Não é, existe o transtorno da personalidade narcisista que não tem cura, e existem pessoas que têm traços de narcisismo. E elas podem estar do nosso lado. Tem jeito da gente conseguir sobreviver a essas pessoas estranhas. E a gente também tem fase. Tem fase que nós estamos meio narcisistas, assim, sabe? Que nós estamos muito focados na gente e dane-se todo mundo. Geralmente é por algum trauma, mas isso não é uma característica da personalidade. É uma birra que às vezes a gente faz com a vida, né? Agora eu não vou gostar de ninguém, agora eu quero que todo mundo se dane, agora primeiro eu. E é uma defesa, é totalmente diferente, tá, do transtorno. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e acho que pode ser legal. Faço signos também para a semana para vocês. E, enfim, estamos aqui juntinho. Assinala lá, como é que fala? Aperta o sininho. Aperta o sininho e ative as notificações, né? Isso. Eu preciso fazer tipo um script, que eu vejo esses youtubers Deixar assim. já tudo retinho, né? Fala, galera! Estamos aqui, já ativa o canal, dá um like, como é que é? Dá um Compartilha com todos os seus amigos e os seus inimigos também. Porque às vezes o seu inimigo está precisando entender alguma coisa sobre a vida dele, né? Sim. Ou seja, se você dá para virada e recebeu esse vídeo compartilhado por alguém que está por aqui com você, conselho da Seleninha e do Juan. Sim. Vocês são inimigos oficiais. Né? E é isso. A gente tá aqui com visita. Né? Ali, só que não pode aparecer a visita? A visita não. Quer, não? A gente tá com visita aqui, então tem mais energia aqui no ambiente. E é isso. Me diga, você quer começar por onde a questão da religião que você contou pra gente? Da religião? Vamos lá. Você vai embaralhar? Eu vou embaralhar. Eu vou usar esses dois aqui. O que aparece aqui nas cartas, assim, falando sobre religião, né? A religião, ela é uma cura da alma, na verdade. Ela é como se fosse uma escola onde você tem ali um convívio com algumas pessoas, você tem, assim, uma certa proximidade, né? Você tem uma energia, assim, de se curar, né? Então, existe, assim, uma energia realmente de proximidade com essa casa, essa escola, né? Porque vem a carta do médico aqui do lado da casa, né? E aqui em cima, as cartas elas também falam assim, o seguinte, que a religião ela tem que ser algo com liberdade, que às vezes você também ter aquele pensamento, aquela coisa presa, eu tenho que fazer, não é eu tenho que fazer, eu tenho que agir certo, que não adianta você vai tomar um banho de ervas, fazer alguma coisa assim para você melhorar, né, espiritualmente, mas você também não melhorar como pessoa, você não fazer a sua parte. Então também existe aqueles casos de pessoas que elas
tem aquela necessidade de estar presa num lugar religioso, de seguir todas as regras do pastor, do padre ou da mãe de santo, mas ela acaba não fazendo a parte dela. Então não adianta nada, né? Esperar que o universo faça tudo por você sem você fazer a sua parte. Eu tenho a impressão que algumas pessoas levam as religiões como uma forma de perdão. Faz tudo errado, mas vai lá no domingo, entendeu? Para visitar a casa do Senhor, ou visitar o templo, ou visitar o terreiro. Porque durante a semana pratica muitas coisas. Eu vejo pessoas más nesses lugares. Tem pessoas boas, né? Como todo Sim. lugar. Mas tem pessoas que é nítido, que só vão lá como uma forma de redenção. Ah, eu fiz tudo errado, vamos ver se de alguma forma eu limpo a minha barra. Sim. E nesse caso não tem religião, porque não tem milagre que resolva a vida da pessoa, né? Sempre vai ser porque a religião é religare, né, em latim, a ligação do homem com Deus. Para que serve a religião? Para estabelecer essa ligação. Imagina que o Juan está lá na casa dele, não sabe como falar com Deus, mas ele quer atingir Deus, então ele precisa de alguém que ensine ele o caminho. Para isso ele cria a expectativa numa religião, né? Você já foi evangélico também, né? A gente já conversou isso algumas vezes. Então ali não funcionou para ele, funcionou por um tempo, depois não funcionou mais. E aí ele foi passando para outras etapas. A religião, ela não é a cura da nossa vida, ela é a forma que a gente chega até Deus, é o caminho. É, exatamente. E não tinha na Bíblia referência a nenhuma religião. Não tinha. Falando de igreja, né? O lugar, né? Ou seja, se você é um instrumento de ligação entre Deus e o homem, você é uma religião. Sim. Né? Às vezes você pode ser... Eu tenho uma concepção que Jesus... Isso eu vejo direto, que Jesus não era cristão. Que quem crê em Cristo é cristão e Jesus, ele cria... a crença dele era outra coisa. Era pai no dele. pai dele, entendeu? Ele não era necessariamente cristão, porque não cria em si mesmo. Então, às vezes a pessoa segue muito palavras e o que foi dito e o que lê, só que às vezes tem que pensar também, tipo, mano, o que eu sinto, tá ligado? Tipo, o que eu posso olhar... Porque... Eu sinto que Deus tá muito dentro de cada pessoa, tá ligado? E quanto mais você olha pra dentro de você, mais perto você chega dele. Então, eu tenho muito isso pra minha vida. Então, tipo, eu não procuro Deus como uma terceira pessoa. Quando eu tô mal, eu não olho pro céu ou pra dentro de uma igreja. Eu olho o que eu posso mudar em mim, o que eu consigo ver que é o meu problema. E eu sinto que quanto mais eu resolvo isso, mais perto eu tô de Deus. Tipo, numa busca mais pessoal do que procurando uma terceira pessoa, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar que Jesus não era cristão, mas aí se a gente for nessa linha, os testemunhos de Jeová, que eles acreditam em Jeová, né? E a gente não pode chamar Deus de Deus, é como se a gente chamasse Deus de amigo. Se a gente fala Deus, a gente está falando o irmão, o amigo, o nome dele, Jeová, Javé, Yavé, tem milhões de vertentes para esse nome. Né? E é como se nós tivéssemos que, e eu acredito, achei bonito até essa parte, da gente chamar Deus pelo nome dele. Então eu acho que ali Jesus realmente, o negócio dele era Deus, a ligação dele era Deus. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, Edson. Você dá umas viajadas, né? Não, eu vou longe. Mas é porque eu tive meu momento ateu revoltadinho com a vida. E quando você é ateu, você estuda mais do que quando você não é. Porque você quer ter argumento para debater com as pessoas, você quer sempre conseguir ter a sua razão, então você estuda mais. E aí eu estudava bastante pra debater, e aí eu comecei a, tipo, não, tem uns pontos aqui, tem outros ali. E você é muito do bem, né? Eu acho assim, só tem duas religiões, o bem e o mal, se a gente for parar pra pensar, né? E aí quem é do mal vai procurar uma ligação com alguma coisa, não é? O religar, e não precisa ser só entre Deus e a gente, tem gente que se liga a outras esferas. A palavra religião não serve só pra uma coisa... Não tinha o cara lá que foi preso, lá, o moço que a gente conversou aquela vez... que fazia, ele falou pra mim, ele falou assim, eu vejo suas lives, e agora como que pode? Ele disse que ele é discípulo que ele é o anticristo na terra, assiste minhas lives. Aí meu filho uma vez, eu tava na live e entrou um cara que tava escrito assim, Lúcifer, alguma coisa é Lúcifer, né? E aí meu filho, que hoje tem 19 anos, na época ele tinha uns 11, sei lá, era mais ou menos 12, e aí ele falou, mãe... Lúcifer entrou na sua live. E eu falei, você vê, filho, até ele gosta da live da mamãe. Naquela época dava 600 pessoas no Facebook, né? Caramba. E é uma live de oração. A gente rezava e era tipo, oração cantava pra eles, que eu gosto de cantar, nunca cantei aqui. Era tipo, nossa, poderia, hein? Posso. Canta? Aí eu canto. Só que eu não tô com a voz aquecida. Mas aí eu cantava pra eles, a gente brincava, era um momento gostoso, as pessoas ficavam esperando, deixaram de ver novela por causa disso. Aí quando o Lúcifer entrou, foi um negócio muito estranho, você olhar assim, aquele nome lá embaixo, e ele falou assim, eu vim aqui que eu vou converter todo mundo.
E aí, nisso, a visão do meu filho, que era pequenininho, ele falou assim, mãe, você imagina que o Lúcifer estava lá no inferno, dando chicotada nas pessoas, e aquele monte de grito, e aquele monte de fogo. E aí ele parou de dar chicotada, olhou no relógio e falou, gente, vou dar um intervalo aqui que eu vou pra live da Selena. Caramba! E depois eu volto. E foi muito legal essa imagem que ele criou, assim, né? E no final, sabe que o menino virou amigo nosso, frequentador da live, e mudou o nome, o nick dele. Caramba! Mudou. Ele virou frequentador, não era Lúcifer nada, era aquilo. Sim, era só uma. Talvez era uma revolta da pessoa, sabia? Às vezes eu vejo muitas vezes como revolta. A pessoa deu errado alguma coisa na vida dela. Ela pensa, é culpa de Deus, sei lá. É. E aí ela pega uma revolta com tudo. O pior é quando culpam a gente, né? Porque tem muitos casos, assim, a gente que atende e a pessoa, ela olha a gente como um Deus, né? Que a gente vai resolver tudo. E a gente é uma bússola, né? O tarô é um instrumento para você orientar a pessoa, para ela chegar onde ela tem que chegar por uma forma melhor, né? Um caminho com menos espinhos. E ela acha que a gente vai resolver tudo. E não é assim, a gente vai ajudar, mas ela tem que fazer a parte dela. Então, comigo mesmo já aconteceu uma vez, uma pessoa que eu estava tratando espiritualmente, ela foi para um outro local e ela fez um monte de coisa lá, num lugar muito pesado, e depois ela voltou e colocou a culpa em mim e falou que a culpa foi minha. Eu falei, não, a culpa foi sua, porque você foi com as suas pernas, né? E agora você tem que assumir a responsabilidade. E aí ela começou a falar um monte, a partir de hoje não atendo mais você. Bloqueei, não atendo. Não, eu Pode dou vir alta com- para várias pessoas também. Pode vir com R$ 1.000 que eu não atendo, não quero o dinheiro dessa pessoa. Com 1 milhão, você atende. Não Não. atende, tô brincando. E tem gente que é perigosa. Tem gente que não vale nem 1 milhão. Uma vez ela chegou, assim, numa consulta anterior no início, né? Que ela ia encomendar um ácido pra jogar na cara de outra pessoa. Aí eu aconselhei, não, se você fizer isso, você vai acabar com a pessoa e você vai ser presa ainda. Sim. Aí eu fiquei pensando, já precisa ser essa louca dessa pessoa chega com ácido lá? Mas tem gente que é ruim e tem E orgulho sim. de ser ruim e, Sim. Sim. é psicótica, sabe Sim. que é e parece que aquilo até agrada a pessoa. Tem uma doida também que ela conversava comigo, eu gostei da energia dela no começo, eu fiz uma leitura para ela, gostei, ela não morava aqui, não mora aqui. E eu comecei a conversar com ela, assim, fora da consulta. Ela tinha um assunto agradável, era uma pessoa que eu gostava de falar. E ela dizia que tinha uma mãe de santo no Rio de Janeiro, que cuidava dela. Mas sabe o que eu acho? Que essa briga de ego, de religião, também é complicada, né? O que acontece? A mãe de santo fazia uns tratamentos lá para ela conseguir o que ela queria. Então, sei lá, marido, conseguir não sei o quê, parece que tinha aí uma rusga com sogra eu não lembro direito. E a mãe de santo fazia os trabalhos. E ela falava de mim para a mãe de santo, falava que a minha leitura era legal, que ela gostava. Quando dava errado o trabalho da mãe de santo, ela falava que a culpa era... A mãe de santo falava para ela que era eu que tinha feito o trabalho dela dar errado. Meu Olha, Deus! A mulher pegou, acho que um ciúme, sei lá, comigo, e eu não faço trabalho. Como é que eu vou fazer trabalho de uma pessoa dar errado se nem trabalho Você eu sei não fazer? faz mesmo. Não faço. E aí, o que aconteceu? Começou a ficar doente, começaram a ficar doentes os filhos dela. Um belo dia, essa mulher me manda mensagem de madrugada. Você está matando os meus filhos. Gente, eu sou a pessoa que não... Primeiro que eu não piso uma formiga na rua. Sim. Segundo que eu sou a pessoa mais materna que vocês podem imaginar. A mais materna. E aí ela, você tá matando... Olha o nível que a doida lá do Rio de Janeiro colocou na cabeça dela. Que eu é que tava fazendo. Na verdade, ela era uma incompetente, provavelmente fez Sim. tudo errado, a mãe de Sim. santo. E ela tinha que achar alguém para culpar. Essa mulher me encheu o saco num grau, eu ainda tive paciência um pouco com ela. Aí ela sumia, me bloqueava, daqui a pouco ela voltava, dizendo que mais um filho estava doente. Ela tinha era que trocar de mãe de santo, na minha humilde opinião. Mas aí, um belo dia eu bloqueei. Eu não gosto de bloquear as pessoas. Eu também não. É difícil bloquear, mas quando eu bloqueio... Se bloqueei é porque realmente você se excedeu. Então, se você está bloqueado nas minhas redes sociais, sabe que você se excedeu. Porque tem casos que não é cartas, né, que vai resolver. Não Tem casos resolve. que não é. A pessoa ela já traz alguns transtornos, tem uma série de problemas, então não é a gente que vai resolver. É com... E a pessoa bitolada, Sim. eu acho muito complicado quando a pessoa é bitolada. Você prova para ela por A mais B que aquilo que tá dizendo tá errado. Uhum. Você prova, mas a pessoa parece que tá com uma lavagem cerebral. Tem algumas religiões que fazem essa lavagem cerebral, né? Sim, tem bastante. Tem, e de todas. Acho que a católica pega um pouco mais leve nisso, não? Católica? Eles disfarçam, vai. acho que depende de qual época do mundo. Eu- assim. Ah, Se for hoje em sim! Hoje em dia dia, a católica é mais é suave. mais de boa, assim. Acho Mas que já tudo- foi, você falou tudo, mas já foi.
lá atrás já foi As Já uma... histórias, né? Mas acho que é mais da informação. Quanto mais vai chegando informação do mundo, assim, de tipo, sei lá, há um tempo atrás eles queimavam a pessoa, dava choque na cabeça porque nasceu com defeito. Aí foi passando a ciência e falou: não, essa pessoa ela tem problema, transtorno psicológico. Tem que se dar um choque na cabeça dela. Ou colocar ela em, sei lá, chamar de bruxa. Tipo, Uhum. antigamente, se você olhava pro céu, estava preto, você falava vai chover e chovia, você era uma bruxa e era queimado. E hoje em dia a gente sabe que, tipo, não Já tem pensou, nada. nossa, Vixe, a gente ia ser queimado torradinhos no fácil, querida. espeto, E Enforcado, vocês iam ser com certeza. caçados. caçados, olha só. Gente, que viagem, se pode, hein? Não tá É uma mesmo? viagem? É. Eu tô assim, ó. Tá, 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 Né? tá. Tararã, tá. Não, mas você tava falando, eu queria até puxar isso, que vocês estavam falando da pessoa que ela gosta de ser ruim, ela tem orgulho de ser ruim. Tem muita pessoa que é assim, de gostar da energia ruim. Eu tenho um amigo que ele fala, minha vibe é ser triste. E eu gosto de Nossa. ser triste. Eu falo, mano, por que se gosta de ser triste, tá ligado? E tem muita gente que é assim, tá ligado? Mas sabe que às vezes eu acho que é resgate de vidas passadas, né? Por exemplo, se a pessoa, eu via muito nos góticos, quando a gente sai com aquela pessoa, eu enxergo naquela pessoa uma vida ali atrás, lá atrás, como se ela trouxesse aquela alma dolorida, aquele desejo de morte que tinha ali na época do século XVIII ali, Sim. um pouquinho mais pra frente. Então, às vezes é resgate de vidas passadas. A pessoa, Sim. ela tem que sair daquilo. Tem milhões de tratamentos hoje em dia. Sim. Antigamente, não. Eu tenho memórias de vidas passadas, eu tenho memória de 3 vidas passadas, nítidas. E é engraçado como aquilo que foi feito naquela vida se repetiu nessa, com outras pessoas. Se repetiu. É louco. Sim. Então, essa vibe do seu amigo vai ver que era um negócio desse. Eu tenho muito com o Egito. Você tem? Você Quando tem eu vejo as mesmo. coisas do Egito, eu tenho uma ligação forte com esse lugar. Mas você já teve, tipo, algum sonho, algum reencontro que você sentiu que você tava lá? Já. É louco, né? Na areia, nas dunas, um camelo, tem muita ligação com tudo isso. Quando eu fiz regressão, eu não queria sair da regressão de jeito nenhum. Quando eu voltei, eu até briguei com a terapeuta. Porque foi uma viagem louca que explicava praticamente minha vida inteira. E eu não queria sair de lá porque eu queria terminar de ver o que ia acontecer com aquela história. E aonde que é que eu assisti 20 anos depois a mesma história acontecer comigo igualzinho na Caramba. regressão. Foi louco. Olha, eu tive uma ideia. A gente poderia, já que vocês estavam falando muito de arte, né? De repente, num próximo pod, ou daqui 15 dias, a gente fazer um com arte. Que você canta. Aí tem um convidado especial também que vai cantar na próxima. A gente faz uma coisa programado, né? Você diz E aí convidar alguém ou você que vai A cantar? gente tem o convidado da próxima, entendeu? Entendi. Aí pode cantar, falar alguma coisa. Eu também posso fazer uma dança de novo. A gente fazer um pod misturado com arte. Aí eu conto umas piadas. Canta umas então, a piadas, gente podia fazer exatamente. tipo, como que é o nome daquele negócio lá que fazem o sarau? Sarau. Fazer tipo de um sarau. Eu amo sarau. Aí você faz as rezas em latim, né? Né? Você faz. Já aproveitando, qual foi a primeira vez que você lembra de ter tido contato com arte? Com arte, desde pequeno. Desde criança. Eu danço desde os meus 11, 12 anos. Só que eu dançava axé, né? Sim. Mas que eu vi dança do ventre, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, que tinha uma escola perto da casa dos meus pais e minha mãe me levou pra assistir várias danças lá. Aí na hora que entrou a dança do ventre, eu nunca me esqueço. Eu senti uma conexão forte, é como se... Porque você vem de lá. Eu senti. É muito, porque é visceral. Parece que tá pegando a gente assim, ó. E eu era quando a criança gente e eu nunca tinha esquecido. Aí depois de muitos anos eu fui assistindo Shakira, vendo uns vídeos. Eu falava, mas se eu tivesse nascido mulher, acho que eu ia fazer dança do ventre. Aí depois eu comecei a estudar, ver que tinha homem. Tinha até um bailarino muito famoso, o Henri Neto, que ele morreu tem alguns anos. Ele que dançou na novela O Clone, dançava na Hebe direto. E ele, tipo, abriu os caminhos, né? Eu cheguei até a conhecer ele pessoalmente. Era uma pessoa muito bacana. Aí eu liguei literalmente o... Pode falar? Sim. Pode. O foda-se e falei, vou dançar. Que se dane, quem gostar, não gostar, né? Da foi hora. E assim. aí hoje você levou pra vida isso. Levei pra vida. Hoje, se você pudesse falar, tipo, eu quero só viver disso, é meu sonho. Seria só a dança? Seria o tarô? Seria os Não, dois só juntos? de Porque dança você vai morrer de fome, meu filho. Não, você tem a opção de escolher. Você tem a opção de escolher. Não sei, porque tudo uma coisa liga a outra, né? Eu vejo a dança ela como uma coisa sagrada e ela é uma continuação do meu trabalho esotérico. O que a gente tem, que nem essa história dele dar aula e da gente montar um grupo de dança, não é pra gente queimar caloria, embora fosse bom. A ideia é a gente criar conexão.
Então, a dança, ela é uma religião. Voltamos à palavra religião. Ela liga você a alguma coisa. Ela Sim. liga você a alguma... Quando eu faço dança cigana, não é só dança. A gente fica arrepiada, a gente fica tomada, parece que está em outro universo. A casa fica cheia de flor. Uma semana depois, 10 dias, começa a florir toda a casa. A minha casa que eu morava dava fruta. Vocês não têm noção. Eu tinha romã o ano inteiro no pé, tinha figo, nascia fruta cada vez que a gente acionava o povo do Oriente. É muito louco. Então, ela é uma religião. A dança é uma religião. É uma religião. E você também é descendente dos mouros, né? Eu também. Então, o mouro é o quê? O espanhol, o povo da Península Ibérica, que se misturou, os árabes, né? Que se misturaram com os ciganos lá naquelas histórias todas. Então, a gente tem sangue árabe. É um pouco afastado, mas tem. Mexe muito, mexe. Lá no... Eu não lembro como é que fala, se é Khalil, é assim que fala? No Canel Khalili. E quando eu ia e tinha dança e tal, os meninos, eu levava meus filhos, eles sentavam nas almofadinhas, a gente gostava de assistir o ritual na almofadinha. Eles ficavam babando, extasiados, porque mexe com a gente. Então, a dança, a arte é uma religião. Sim. A arte, você vê que tanta gente prefere ser pobre, Sim. e realizar aquilo que é ver no outro o sorriso, que é ver Sim. no outro o tratamento, a cura, né? A arte Eu lembrei a história correta. Os mouros foram um povo do norte da África que invadiram a Península Ibérica. Eu li que na Espanha eles ficaram por 800 anos e em Portugal também acho que foram 400, se eu não me engano. Então, parece que automaticamente quem é descendente de espanhol, de português, tem um pouco de sangue árabe, que é mais afastado, né? Porque quando eu também estudei a história de Portugal, lá tiveram os romanos, os celtas, vários povos, mas os últimos também em Portugal foram os árabes, pelo que eu li. Então puxa muito, né? Eu atendia que eu sou péssima de história e geografia. Então eu fico assim, até acho lindo quem sabe, né? Eu sou muito ruim. E eu atendi esses dias, provavelmente, até onde tudo indica, a reencarnação de um chefe de cavalaria da Guerra dos 100 Anos. Caramba. Pelo que a gente fez, detectou ali de detalhes. Porque como eu não entendo de história, eu descrevi toda a vida passada que era ele de líder da Guerra dos 100 Anos. Então, como eu sou burra completa de história, não tem como não ter sido espiritualizado, Nossa. canalizado Então ele isso. foi um ancestral dele mesmo? Como se ele tivesse Nossa. agora aqui, tendo inclusive os mesmos embates, mas de outro jeito. Uhum. E aí ele me lança que ele é apaixonado pela França, alguma coisa assim. Enfim, eu tô falando da Guerra dos 100 Anos, nem sei quem que era contra quem. Quem que era? Que eu não sei. Não sei. Não faço ideia. Mas a gente percebeu que ele era líder como se fosse aquele cavalo que vai na frente, tipo, tem um exército atrás. Eu fui descrevendo a cena para ele sem saber nada de história, ou seja, Sim. aquilo era muito real, muito forte. É louco, né, que você vai puxando, né? A gente puxa. E tem também um site que você faz um teste de ancestralidade, um DNA, que é do Genera. Eu fiz há pouco tempo e sai muita coisa lá. Então você Sim. vê realmente de onde os traços que você traz tudo. Nossa, eu queria muito fazer porque eu me acho um biotipo muito mescladão. Eu me acho uma pessoa muito diferente, assim, tipo, cabelo não é padrão, eu sou, tipo, branco, cabelo crespo. Meu pai, a origem do meu pai tem uma tataravó indígena, minha mãe tem português na família, tem africano, na parte do meu pai tem holandês. Então eu fico tipo, mano, Mistura. eu não sei disso. Por exemplo, vocês já são muito cigano. E é Sim. dali que eu vim, essa é a minha origem. Eu não faço a menor ideia qual é a minha. Só que também o povo cigano vieram de várias Várias coisas, é isso que eu te falar. Clãs, não é só de um lugar. As minhas tias, 10 tias, todo mundo tinha tom de pele clara, e 2, que são os mouros que mesclaram ali, Sim. tinha o tom de pele cinza, acinzentado. É. E tinha os olhos rasgados, amendoados, assim. Eu tenho tom de pele clara, mas o meu cabelo, ele é de miojinho. É que isso aqui é progressiva. E a mamãe falou que o cabelo crespo também vinha de uma parte da família, que era também dos mouros. Dos mouros, né? É. E aí... É espanhol, né? A sua família. É espanhola da parte da minha mãe e italiana da parte do meu pai. E é uma mistureba também. Sim. Brasileiro, né? Brasil Brasileiro. é uma mistura muito grande. Mas eu tenho essa dúvida de saber da onde eu vim inicialmente, no sentido de, tipo, sei lá, não sei dizer, porque sempre quando eu penso em qualquer parente meu, seja avó e vô, é uma mistura de lugares completamente opostos. Minha avó era descendente holandês, meu avô descendente africana, e português e indígena. Então não tem
uma linhagem Na pra verdade, você tem seguir. que estudar e ver qual mais que você se identifica, entendeu? Igual quando eu fiz o meu Genera, apareceu lá judeu, apareceu também pessoal as Américas, saiu também, saiu cigano, que eu já sabia, saiu Península Ibérica, Itália, Espanha, saiu um pouco de cada. Aí você tem que ver qual mais que eu me identifico, com Espanha e com a parte árabe, né? Você tem que ver pelo lado bom. Você tem um universo dentro de você. Sim. Já parou pra pensar? Você é um universo, é uma tradução do universo. Quantos ancestrais, Eu tenho né? italiano e tenho espanhol, mas na verdade eu sou um hobbit. Entende? É como eu me sinto. Eu me sinto Em tamanhos, tá em falando? tamanho, em pensamento, em tipo de vida. Se você perguntar que vida que eu queria ter uma vida de fazenda. Eu queria cuidar das minhas. Nem um bicho de corte, mas eu queria ter lá minhas galinhas, eu queria ter os bichinhos com. Sabe? Fazenda mesmo. Eu sou ótima, eu sei capinar. Eu sei fazer. Uma vez a gente fez na chácara do meu pai plantação, metade milho, metade feijão. Nós aramos a terra com a mão. Nós plantamos, era 1.000 metros a chácara. Caramba! Eu, a minha mãe, minha irmã e meu pai, com aqueles negócios de fazer assim, de fazer furo. Eu sei manejar todos esses instrumentos. Nós colhemos, nós debulhamos o feijão, nós fizemos tudo, tudo. E então, isso é que eu gosto. Se pudesse escolher. Mas não dá. Se eu pudesse escolher, eu ia ver só de comédia. E é isso. Né? Aí a gente tem filho para pagar conta, tem filho para sustentar, você é obrigado a fazer uma coisa que não tem nada. Que nem eu sou professora, eu amo ser professora. E hoje eu sou cartomante porque eu não posso. Eu tive que sair de 2 escolas por causa do volume de cartas que eu tinha. Mas a minha alegria é essa. Eu era paraninfa todo ano nas escolas, professora escolhida, fazia discurso, cantava para eles. Esse é meu. Mas a gente vai sendo empurrado pela vida. Agora, eu me sinto um hobbit no sentido de alma, assim, do jeitinho que eles são. Enfim, o que você tem da religião? O que você Vamos tinha? falar. É que a gente é tão louco, fala um pouco de cada coisa, né? Quando vê, já tá num assunto que nem era o que a gente Nem planejou. era, Ela já tô no muda. hobbit, já tô capinando aqui, A gente. gente ia falar de pelo amor narcisismo, Deus. não era também, né? Narcisismo, mas aí a gente encerra, porque o narcisismo é pesado, a gente encerra com a parte de religião. Vamos continuar falando de religião, né? Eu posso falar que eu tenho uma experiência religiosa bem grande, apesar de eu ser jovem, né? Porque eu já fui evangélico 4 anos, da Universal, fui obreiro, né? Fiz um estudo na Testemunha de Jeová, mas não me adaptei, porque eu fazia eu e minha prima, e aí ela ficava fazendo gracinha atrás da mulher e eu começava a rir. Eu também tenho ataque de riso na missa. Eu sempre tenho ataque de Na riso na catequese missa. eu fui expulso, que eu ficava rindo também com a minha outra prima. Onde eu me dei melhor mesmo foi no batuque, né? Na macumba, né? Porque você tem mais liberdade. Falar assim, macumba porque é o jeito de falar, né? Na Umbanda, porque eu costumo dizer que a Umbanda ela é a religião dos rejeitados, né? Porque ali você tem os índios, que são os caboclos, tem a linha cigana, aí tem a linha dos baianos, aí tem os orixás, que são os africanos, né? Tem um pouquinho de tudo. Então é uma religião um pouco mais simples. Candomblé também eu gosto, candomblé também sou iniciado, mas a Umbanda eu acho ela uma religião mais simples. Se a gente for colocar o Umbanda e o candomblé, gosto muito dos dois. Mas a Umbanda foi a que eu comecei primeiro, então foi onde eu fui muito acolhido. Quando eu saí da Universal, eu fiquei muito perturbado. A gente fica porque você espanta lá os capetas, daqui a pouco os eles vêm capetas pra te vêm buscar. correndo pra te E é buscar. verdade mesmo, gente, porque eles vêm, se você não estiver bem espiritualmente. Por mais que se fale mal da Universal, eu tenho minhas ressalvas, porque já 2 vezes os propósitos que eles fazem lá, porque eu frequento, né? Frequento evangélica, frequento católica, frequento de tudo. Mas ali, 2 vezes os propósitos deram muito certo pra mim. Um deles foi a cura da depressão. Então, pode se falar mal quanto for, sei que tem um monte de coisa errada, sei, todo mundo sabe. Mas eu tive cura. A fé, né? Foi. Eu tive o canal que eu precisava. Foi como se abrisse o canal que eu precisava. Então você vai lá, eles tiram seus capetas, aí você sai, os capetas voltam. Ainda volta furioso, faminto, né? Assim como quando você sai dos orixás, por exemplo, para ir para uma religião, virar evangélico. Tem muita gente que sai dos orixás e a sua vida fica atormentada durante muito tempo. É porque você acordou uma energia, né? É. E não é os orixás, na verdade, que vão fazer mal pra pessoa. Que o orixá ele é uma energia maravilhosa. É aquilo que a pessoa, ela... É como se fosse assim, um exemplo, como que eu enxergo isso. A pessoa, ela foi médico 30 anos na vida dela. Ela estava acostumada a fazer cirurgia. Aí, do nada, eu vou andar de skate agora. Ela vai estar andando de skate, ela vai pensar, poxa, alguém caiu, eu vou ajudar aquela pessoa. Então, ela já tem um costume. Eu acredito que o cérebro, ele se condiciona. Eu olho muito dessa forma.
Eu não olho que o lado espiritual prejudica a pessoa, eu acho que a gente se prejudica. A gente muito. abre canal, pronto. Isso. Quando você migra de uma religião para outra, você acaba fechando um canal, abrindo outro, ficando confuso no meio desse Isso, que a desse cabeça, né, que fica muito confusa. É louco. A E aí cabeça. você acabou ficando perturbado quando você saiu da Universal. Aí voltei a ser gótico, né? Olha lá os góticos, tá vendo? Sempre voltando. Aí virou uma zona minha vida espiritual. E depois eu, através da Umbanda, eu consegui organizar tudo isso daí. E depois de um tempo fui pro Candomblé, fiz alguns rituais lá de limpeza e me ajudou bastante. Então cada um se identifica com uma religião. Eu fui criada na católica, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fui batizada tudo direitinho. Mas nunca foi uma coisa de me bitolar, né? Tanto que o Záquio, que é o meu mais novo, ainda não batizei, porque eu preciso encontrar um padrinho, uma madrinha pro meu filho, que seja padrinho e madrinha de verdade, né? Que se comportem como tal. Então, eu não... O Zac, por exemplo, não é batizado. Eu me cobro disso bastante, que eu preciso ir. Mas hoje em dia eu já tenho outra cabeça em relação a isso. E eu nem posso me determinar católica, porque eu frequento tudo quanto é coisa. Então, eu sou cristã, eu acredito, que é o que eu mais acredito. E um pouco de tudo. Universalista, né? Universalista. A questão do... Que nem eu falei, eu tenho quindim hoje em casa, que eu vou dar pro Oxum. Vocês que me ensinaram essas coisas, entende? E eu aceito, super aceito. Ali eu tá... O negócio de ataque de riso na missa, né? Eu tinha muito ataque de riso na missa, muito, assim. Porque uma vez tinha um menino que o padre mandou levantar as crianças que estavam para ser batizadas, todas de branquinhos, bebezinhos, assim, com as roupinhas. E tinha uma menina que tava, tinha uns 18 anos, estava com o irmão mais velho, os dois bagunçando, rindo. O padre me fala assim, para dar uma primeira bênção, levantem as crianças. E aí levantaram todos os bebezinhos, o cara não levantou a irmã dele no colo, aquele negócio enorme no meio da missa. Então, acontecem umas coisas. Tem gente que consegue rir mais que eu, mas eu tinha ataque de riso. Eu tenho ataque de riso em qualquer lugar. Esses dias foi no cinema. Vocês já foram ver como chama? O Flash, né? Como que é aquele que corre? Eu fui contrariada porque eu não gosto do assunto, mas acho que é Flash, não é? Oi, desculpa. O cara que corre lá. É o Flash. Então, fui assistir. Aí tem uma parte que tem um cara muito... Ele deve estar meio drogado. E aí ele fica mostrando a cueca, uma cueca branca, umas pernas branca, peluda. Aí ele vira assim, abre a perna pra cá e fica parecendo meio que o Bilal dele pra cá. Daqui a pouco ele vira a perna pra lá e mostra o Bilal pro outro lado. E eu assim, mas que cara aleatório. Me deu um ataque de riso. E aí eu não parava mais de rir. Daí o filme foi ficando emocionante, era a hora de chorar. Eu tava rindo, rachando, não conseguia parar, chorava de rir. E isso acontecia também na igreja direto. Eu tenho problema com ataque de riso. Você tem ataque de riso? Tenho. Daqueles que a gente não consegue controlar? Parece que entra alguma coisa em mim. Entra. Deve entrar. Entra, porque eu não paro. É tipo de ter que ir no banheiro pra mijar. E eu fico chorando de rir, gente, chorando. Se eu tiver maquiada, fica tudo preto. Esses dias o meu filho veio apresentar a menina, né? E falou assim, pra mim e pro meu outro filho. Olha, eu vou apresentá-la para vocês. Por favor, não façam nada estranho. Porque eu imagino a cabeça dele, o que ele acha da gente. Quando ele falou isso, pra quê? Me deu um ataque de riso, do nada, por conta do que ele disse. A menina chegou e eu tava com isso aqui preto, parecendo um panda, rindo. E ela fez assim, olhou. Tipo assim, né? Vamos para um manicômio, não façam nada estranho. Eu tenho um ataque de riso, de gritar, de rolar no quarto. Mas ninguém mandou ele me provocar. Aí ela chegou e viu que realmente era uma família de doido. Realmente o povo era estranho. Não, mas é porque eu acho que isso é uma leveza da alma da gente, você não acha? Quem consegue se entregar assim pra risada desse jeito? Eu acho que é viver leve, né? Porque você não precisa ficar disfarçando. Eu não disfarço, eu sou o que eu sou em todo lugar. Oi, você gosta de rir? Que pergunta. O cara é comediante. Você gosta de... Eu gosto mais ainda hoje em dia, porque como eu comecei a fazer comédia, eu fiquei mais chato com algumas coisas. Como assim? Tipo assim, stand-up mesmo era algo que eu adorava de assistir e ria muito, e hoje em dia eu fico assistindo, eu fico tipo... legal isso aí. Porque eu tô mais técnico, então eu fico vendo, eu fico analisando, eu fico entendendo, eu fico, caramba, essa linha de pensamento é boa, eu fico analisando cada palavra, assim. Então, hoje, quando a pessoa me faz rir mesmo, aí eu fico, caraca, que da hora. Finalmente eu achei alguém que... Legal. Que os caras que eu mais admirava, hoje em dia, de tanto analisar e ficar olhando, às vezes ele fala alguma coisa, eu sabia que você ia pra esse lado, sabe? Eu fico meio que assim.
Então eu gosto de rir, mas tá mais difícil. Mas tá mais difícil. É. Então, pra mim, todo mundo fala, ai, vamos assistir uma comédia. O povo rachando de rir, eu não achava graça nenhuma. É difícil. Numa comédia, eu tenho ataque de riso aleatório. Porque se eu vou numa comédia e vou assistir, pra eu rir, é difícil. Aí eu tava me lembrando que eu acho que o que me fazia rir muito era coisa meio de pastelada, assim, daqueles filmes de infância. Eu lembro de um filme que chamava Um Convidado Especial, alguma coisa assim, que a rainha tá lá com a coroa e ele é todo desastrado com a comida, assim, e ele tá tentando espetar uma codorna e a codorna vai pra cá e vai pra lá, daqui a pouco ela sai voando e encaixa na coroa da rainha. E a rainha continua falando com uma codorna enfiada aqui. Eu acho que essas pasteladas que me dão a Sim. sensação, mas a comédia inteligente também, mas não é tudo que me faz rir, mas quando eu rio é incontrolável. E eu tinha isso em igreja, gente. Meu Deus do céu. Não, Não eu nunca sei. dei muita risada dentro de igreja, não sei porquê. É. Eu ficava com sono, pra ser Sono. sincero. Eu Eles A dormia católica bastante. dá um pouco de Eles falam sono, que é né, o capeta, gente? né? Quando faz É? isso, né? Dizem. Quando dorme? É, que ele coloca sono pra você não prestar atenção na pregação. Na palavra. Eu já achava que quando você tá com sono é porque você tá sentindo a alma em paz. É o É. contrário? Eu não sei te afirmar isso, eu tô falando só o que eu ouvi. Que A você minha crença escutou. não é essa. Que minha crença é muito livre em relação a esse tipo de situação, assim. Eu não tenho esses pensamentos. Sou muito liberto com isso. É. Porque o Zac, ele é médium, meu filho, e pequenininho, e ele não dorme, porque ele é hiperativo. Chegou uma pessoa com energia pesada em casa, ele começa a ficar com aqui já escurinho, como se fosse olheira. Daqui a pouco ele deita e dorme. Ele não Olha. dorme por nada, mas chegou alguém encapetado. Caramba, ele Aí o Zac sente. dormiu, a pessoa não volta mais porque eu não deixo. É, ele já capta, né? Ele já tem um. Você acha que ele termo- vai ir pra essa linha de tarô? É claro que vai. O pai dele é testemunho de Jeová. Aprovação. A Hum. vida, ela acaba. Não acho que ele vai pra linha de tarô, porque eu não E vou como deixar. você foi parar com um cara que é testemunha de... É muito aleatório isso, é muito aleatório. Como que você... Ah, e ele era uma pessoa que eu amava. Ele não era testemunho de Jeová propriamente dita, a família era. Mas ele nunca fica, a cabeça nunca fica livre daquilo, né? Então não é um Sim. praticante, mas tem ali aquilo. Por exemplo, eu ler tarô era coisa do diabo para os pais dele. Obviamente que ele, em partes, acreditava que isso também fosse. Tanto que teve uma briga que a gente teve que eu falei assim: é o seguinte, tô pondo uma porta de vidro aqui. Pra cá é o diabo, pra cá são os santos. Então, enquanto eu estiver lendo meu tarô, eu tô aqui com os meus diabos e vocês ficam aí pro lado de dentro, os santinhos, os perfeitinhos, né? Teve uma vez que eu falei isso e era o que eu tava sentindo mesmo. Mas o Zac, ele não acho que ele vá pra tarô porque ele é... Porque eu não vou deixar também, sabe? Não vou. Eu não gosto da ideia dele sentir o que eu senti. É porque capta muita energia, né? Você não se cansa? Canso, eu tenho muito sono, tem horas que eu falo, gente, de onde vem tanto sono? É uma coisa de louco. Você tem esses sonos? O De estômago nada. também oscila, não oscila? Direto. É. E a pessoa fica assim, você fica uma hora esvaída de energia. Daí outra hora você tá super alegre. É. Aí você vai nos lugares, se tiver gente pesada, você vai pra uma festa pra rir e acaba ficando mal. Quando a gente tem mediunidade, é uma caixinha de surpresas. Você acorda e não sabe como vai Tem terminar o hora que você quer dia. ficar isolado, tem hora que você não quer conversar, daqui a pouco você quer. É E uma- eu gostaria que meus filhos não tivessem. O Henrico também, ele é médium, mas ele é um médium que contraria, ele não gosta. Uhum. Então ele não aceita, mas o Zac é muito mediúnico, muito. O Zac é o mais novo, né? O pequenininho. Ah, é, dá pra ver. E você acha que isso dá pra acrescentar ele em... Vamos supor que ele queira ser um médico. Você acha que essa mediunidade pode ajudar ele de alguma forma? Total, né? O Sim. médico, pra mim, ele faz. Um médico que é médium, ele faz a cirurgia espiritual junto. Junto. Eu adoraria ser atendida por um cirurgião que fosse espírita, que fosse médium. Seria uma diferença, assim, ó, de falar, eu tô tudo acertado com esse. Chegou esse, eu mudo. Uhum. Você não sei. É verdade, é um plus a mais, né? A pessoa, ela tá conectada. Ela vai... Numa hora em que uma pessoa que não tem a mediunidade não saberia o que fazer, um médium que é canalizado com o Espírito Santo ou com os mentores, de repente, né? Ele vai saber. Porque tem isso, né, das pessoas... Porque eu mesmo tinha isso, de a pessoa ser médium, ela tem que ler tarô, tem que viver disso nessa vibe, porque ela tem que aceitar isso. E aí, conforme, por exemplo, o Saulo, que já passou em medicina, e ele tem uma espiritualidade bem forte, e ele tá seguindo uma linha completamente diferente do que ele faz, eu já fico, tá, talvez ele não queira isso só pra vida dele, tipo, pra viver, talvez ele queira
acrescentar essa mediunidade em algo que ele já faz. Tipo, a Ju mesmo, ela medita, ela faz muito isso pra poder ter inspiração para pintar os quadros dela. Porque ela é outra artista que usa muito a mediunidade dela e a espiritualidade dela pra criar. Então, tipo, aos poucos eu fui mudando isso em mim, de ver que se você é médium, você não precisa ser do tarô, ser o João de Deus da vida. Você pode só... Nossa, pior exemplo que eu usei, né? Você pode O só... João de Deus é uma incógnita. Você pode só ter isso e acrescentar no que você for fazer. O que você, por exemplo, como comediante, você tira pessoas da tristeza, você sabe, né? Sim. Então, a canalização é muito possível que você tenha isso direto. Porque tem a parte da piada, que é o elemento que vai fazer o outro rir, que você vai se conectar com o outro, mas tem aí gente em volta de você que vai usar esse riso da galera como cura daquele dia triste que aquela pessoa teve. Sim. E Daquela... às vezes é minha própria cura. Porque eu não sei se você é assim. Eu falo isso pra todo mundo, que eu queria que minha filha fosse artista. Independente do que for, vai pintar um quadro, vai dançar, tem que se expressar de alguma forma. Porque às vezes eu tô tão preso de tanta coisa que eu falo, mano, eu preciso soltar isso em alguém. E a única forma que eu achei é brincando. Eu não consigo, tipo, só falar sério, falar, tô bravo, e falar sério. Eu começo a fazer piada estando bravo, tá ligado? Não consigo. Então eu uso muito pra me expressar e, tipo, putz, tô mal, tô triste, tô feliz, eu quero jogar tudo isso pra fora de alguma forma. Eu não sei se isso é mediunidade, o que é. Mas a mediunidade tá em todas as profissões. Todo mundo eu tem, acho. na verdade. Olha, e uma coisa interessante. Uma vez, lá atrás, uma senhora falou assim pra mim, na época, acho que isso deve ter mais de 10 anos. Na época eu tava cobrando R$100. Hoje eu cobro 200 pra jogar carta. Na época era 100. Ela falou assim pra mim, nossa, mas R$100? Mas Deus te deu um dom, como assim você vai cobrar? Aí na hora eu peguei, olhei pra cara dela e falei assim, qual a sua profissão? Ela, eu sou enfermeira. Falei, você também tem um dom. Vai trabalhar de graça. Vai atender ela no hospital de graça sem receber seu salário, aplicar injeção, atender gente doente. Ela, não, falei, não, é assim sim, tudo é um dom. Pra mim, um cantor é um dom, o cartomante é um dom, o cabeleireiro é um dom. Tudo é um dom que Deus te deu. Então você vai pra uma vocação, né? Sim. O que você não pode fazer é explorar, né? Você tem que ter um respeito, assim, pelo dinheiro do seu consulente, você tem que ter um respeito pelo próximo, pela pessoa. Então eu nunca me esqueço disso. Aí na hora que eu falei, eu quebrei as pernas da véia, entendeu? O Emicida, ele tem uma... Desculpa te interromper. Ele tem uma frase numa música que ele fala, odeio vender algo que é tão meu, mas se alguém vai ganhar grana com essa porra, que alguém seja eu. É isso. Tá ligado? Tipo, Mas isso. e outra coisa, a gente tem que sobreviver, pelo amor de Deus. A luz tá aí pra todo mundo, não tem luz do sol. Só que a Eletropaulo, que agora é Enel, né? Canaliza essa luz, bota ela num monte de fiozinho e ela chega na sua casa a hora que você quer. A hora que você acende a cozinha, não acende a casa inteira. A hora que você acende o banheiro, né? A casa inteira. A luz é de graça do céu. Sim. A Enel monopolizou essa energia, distribuiu essa energia, a gente tem que pagar aquela porra. Não então, Então, Mas foi o exemplo mais bugado que eu já vi Nossa. na minha vida. jura? Eu acho que faz tanto sentido. Essa Helena é muito louca. A luz vem do céu. A luz tá de graça, mas se você deixar o sol iluminando sua casa o dia inteiro, você não vai ter ele nas horas propícias que você precisa. É mesmo, eu nunca pensei nisso. Pensa, a gente canaliza a energia da espiritualidade que tá aí pra todo mundo e a gente vai lá e distribui pra quem precisa saber. Só que a gente não é corrupto igual a Enel, Sim. entendeu? Que tá me cobrando R$500 de energia da casa que eu me mudei faz 4 meses. Nossa. Quem que tá lá usando minha energia? E outra, se você encarnou num mundo onde o capital é o que você precisa, tipo, não tem como. Eu tô aqui pra aprender algo. Todo mundo tá aqui pra aprender alguma coisa. E se eu tô aqui num mundo onde pra eu continuar vivo, pra aprender alguma coisa, eu preciso ter dinheiro, que seja da forma que eu mais gosto. Sim. É. Pra mim, o que me parece claro, se eu chegar no banco e falar, não vou pagar a conta de luz porque a luz vem do sol e o sol é de graça, eles vão mandar eu pro manicômio. Não vão... então, eu acho que essas pessoas meio aleatórias, elas precisam ouvir umas piabas de vez em quando, entendeu? Vem fazer o que eu faço. Vem ajudar as pessoas da forma que eu ajudo. Termina o seu dia podre, destruída, acabada como eu acabo. Tá de graça. E eu não sei você, Selena, mas comigo tem umas situações muito loucas que parece que o errado para em mim pra eu fazer a justiça. Eu nunca vi. Meu Deus do céu. É umas coisas assim que tem uma triagem, aí vai passando pelas peneiras. Aí lá o resto mesmo
Do resto, Chega em você. chega em mim e quer me afrontar. Me conta aí uma outra história bizarra. Ai, uma história. Tem tantas histórias loucas. Não, igual aquela horrorosa do cara que soltava pum na cara da Então, pessoa. eu Você achei não- que a mulher tava me zoando quando ela comentou, que eu comecei a rir. Meu, você imagina, você tá todo cheio de problema, todo fudido, você vai pra um lugar. Aí o homem foi e peidou na cara dela. Ela achou que era o fim. Ainda falou que foi limpar ela. Ah, não, aqui isso daí foi Não, demais. isso aí foi o cúmulo do cúmulo. Já tem o do arroto, já tem o do... É, A pessoa chegou no fundo do poço nesse dia, né? Que ela já é, tava pelo zoada. amor de Deus, né? Você imagina. Se fosse com você, o que você faria? Batia na pessoa. Eu Ah. batia, eu ia sair de lá algemada. E se você se sentisse bem depois de tomar um pum na cara? Você ia querer bater nela? Ai, gente, credo. É desrespeito pelo que você aprendeu na sua criação. Sim. E tudo. Então você ia se sentir desrespeitada, Tipo, mas... se fizesse efeito, né? É, então você ia ficar meio Aí você 50-50. recebe uma ligação do advogado, ó. Você ganhou a causa e associar. Nossa, eu ia lá todo dia, então. Credo, não sei. Mas aí ia ser algo meio doido, porque você ia se sentir bem por tomar um pum na cara, mas você ia se sentir mal por ter se sentido bem tomando um pum na cara. Sim, aí a crise se instaura. É meio paradoxo. Ai, aonde que você tá indo? Eu tô indo ali no centro que eu quero que soltem um pum na minha cara. Ah, a crise vindo. A crise. Eu não tô indo na feira, eu tô indo no mercado, não, eu tô indo ali pro povo soltar um pum na minha cara. Não tem condição isso. É. Não, soltar o... E a inocência da pessoa que aceitou é... Ah, não. Mas Ela ela não cria sabia, mais. não foi? Ela Não, foi ela falou assim que ela surpreendida? ficou meio revoltada. Aí ela questionou e parece que falaram que era do ritual. Isso. Eu falei, gente, mas eu nunca vi isso. Ainda falei, você tá zoando com a minha cara? Porque eu nunca ouvi uma história Será dessa. que a pessoa... Como que será que a pessoa se prepara? Tipo, a energia mais carregada, ela come feijoada. Hoje eu vou ter que trabalhar 12 horas lá no centro, então eu preciso de munição. Ai, credo, gente, para. Ah, vamos falar de uma outra coisa também que eu acho interessante. Já fui daquela mulher do algodão lá? Ai, todo mundo fala dessa mulher Eu que nunca materializa fui. as coisas, né? Eu É. tenho curiosidade, mas eu não tenho coragem de ir. Quem foi? Várias pessoas que eu conheço foram. Diz que você entrega o algodão que você traz da sua casa para ela. Porque se fosse charlatanismo, ela levaria o próprio algodão e tiraria os objetinhos Eu de acredito lá. que pode ser, mas sabe uma coisa que me questiona muito nisso? Não sei, não vou julgá-la, né? Nem sei nada da vida dela, mas que tipo de energia que ela trabalha? Que eu nunca vejo ninguém falando coisa boa. Todo mundo tá É? Eu nunca vi ninguém que foi lá e falou assim: olha, eu fui lá e eu vou receber uma bênção, vou receber. Todo mundo que foi tá com alguma macumba. Ela tira, tipo, coisinhas, assim, bichinhos do É, mas algodão, não é? minha pergunta é por que será que só vê coisa ruim lá nela, não vê coisa boa? Será que é porque não é a pessoa que procura isso já tá procurando por limpeza? É, Você pode iria ser. nela se você tivesse de boa, querendo boa notícia? Não, eu sou curioso, porque eu acho que assim, a espiritualidade, eu procuro ela não é só quando a gente tá mal. Né? A gente não toma banho todo dia. Você pode procurar quando você tá bem. Eu posso ir lá assim, falar, eu vou receber uma bênção. Mas e chegando, o que a mulher vai tirar do algodão, meu? Sei lá. E o João de Deus? Os relatos que se tinha era sempre de cura? Eram coisas mais positivas ou negativas? Porque eu acho estranho como toda pessoa que tem um dom religioso muito grande acaba caindo, Sim, não é toda, mas uma grande parte, parece que acaba sendo assediada pelo mal, sim, de um grau de sair daquilo comprometido ali. sim. É muito comum isso, né? É, Não viu agora que foram presos 2 pastores ali que mataram uma pessoa dentro da... Como se fosse sacristia, agora eu não sei como Sim. chama isso na igreja evangélica. Mataram um menino. Foram depois de 20 anos. Estou contando tudo errado, mas é mais ou menos isso. E aí, por que entre pessoas que estão próximas da santidade, entre aspas, estão próximas das coisas boas, acontece tanta atrocidade? olha, isso daí eu lembro muito da Universal, que eles falavam assim que o mal ele assedia mesmo a pessoa quando você tem uma missão. Então você que tem que ser forte, se você vai cair naquilo ou não. E como você mesma falou, a igreja tem a parte boa e eu acredito que a fé que eles têm ali é uma fé muito grande. Então, vale a pena pra gente nascer uma meba. Porque se a gente nasce com carisma, com missão forte e uma pessoa que tem revelação ali, você vai ser assediado a vida inteira. Quando você nasce uma mosca morta sem graça, você tem uma vida tranquila. É isso. Igual, eu conheci também uma vez uma mãe de santo, de lá de Atibaia, que ela contou que ela se disfarçava às vezes pra ir na igreja fazer revelação, que ela tinha um dom. E eles chamavam ela, só que eles não sabiam que ela era do balacobaco.
E ela colocava o saião, tudo, colocava as roupas, e ela gostava. Eu falei, vai ver que é uma missão sua. Aí eu ia adorar se ela fizesse uma revelação mesmo sendo do balacobaco e estando na igreja. Porque essas doideiras eu adoro. É. Eu Então, confio. é aquilo que a gente tá falando, a espiritualidade versus a liberdade. Porque Deus, ele não julga ninguém, não quer saber a religião que você é, ele quer o que você tem dentro de você. É assim que eu penso. Então, quando o povo lá da igreja vem pra mim e fala que eu tô encapetado e que não sei o que lá, eu falo, meu bem, eu tô melhor que você. Eu tô mais com Deus do que você. Porque eu não tô julgando ninguém, não tô fazendo mal pra ninguém. Se alguém vem bater na minha porta, precisar de ajuda, eu vou ajudar. Eu não fico com esses rótulos religiosos assim, achando que eu sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Nem pior. A gente é igual. Estamos em níveis de evoluções diferentes, né? Eu acho que quando você faz bem para as pessoas, você já está manifestando a sua religião, vai, digamos assim. Sim. A sua forma de se ligar a Deus é uma forma da a caridade e a empatia é uma forma de ligação com Deus, né? Sim. Nas histórias de Jesus que a gente vê que ele sempre teve empatia muito mais por aqueles que sofriam e erravam Sim. do que por aqueles que eram todos na perfeição e andavam retinho, né? A empatia dele era para... Eu acho que é uma forma de você fazer sua religião, sua própria religião. Sim. Exatamente. Estamos com quanto tempo? 10 Estamos acabando? Com 50 9 minutos de live. Tem mais Tá. 9. Fala do narcisismo agora? Vamos? Começa você. Começa você porque eu sou muito incrível. Aquelas... Não, é porque assim, eu tava analisando isso e a gente tá próximo de narcisistas o tempo todo. E antigamente eram tidas como pessoas difíceis, né? E hoje tem um nome para isso. Claro, tem o grau. Tem gente que tem um grau de narcisismo que você consegue até conviver com a pessoa e ela dá umas pecadas animais em alguns momentos. Uhum. Mas tem aqueles graus que são muito grandes e tem o transtorno da personalidade narcisista que é detectado ali, ele é laudado. E não tem como a pessoa deixar de ser aquilo, não tem cura, não tem remédio para narcisismo. Tem a gente aprender a conviver, provavelmente alguns estabilizadores de personalidade, algumas coisas que estabilizam o seu humor ou que te tiram a ansiedade, para que você não despeje esse narcisismo nas outras pessoas de uma forma muito intensa. Sim. Isso tudo a gente consegue ali balancear, mas nunca a pessoa vai deixar de ser o que ela é. Ela quer conseguir tudo o que ela quer, do jeito que ela quer, e não importa quantos ela vai ter que passar por cima, quantos Sim. ela vai ter que atropelar e de que forma. Isso é muito complicado. A pessoa manipuladora, uma pessoa que faz você achar que você é o erro da relação, né? A relação tá uma porcaria, a pessoa é asquerosa, ela faz você achar que o erro tá em você. É a grande habilidade do narcisista, né? Para ele conseguir pôr você dentro de uma rede da qual você não vai querer sair, porque afinal de contas você é um lixo de pessoa. Então, se eu sair, ninguém vai gostar de mim. Se eu sair, ninguém vai me querer. E se você consegue sair, se você tem essa vitória, ele vai fazer de tudo para te difamar. Ele vai fazer de tudo para que as outras pessoas não te deem credibilidade, para que achem que você saiu da relação ainda sendo o problema da relação. Então, é muito doentio, porque ele fica na sua vida mesmo quando ele não tá na sua vida. E isso faz com que ele retorne muitas vezes para sua vida. O narcisista, ele gosta de novo ir lá sapear a vítima de quando em quando para ver. Então é uma personalidade perigosa. Vai te matar? Não sei, né? Só se tiver algum tipo de psicopatia associada. Sim. Mas ele vai te matar por dentro. Ele vai fazer com que você não se reconheça durante muitos anos da sua vida. E isso pode acontecer dentro da sua casa, com seus pais, pode acontecer com a pessoa que você dorme do lado acreditando que é a melhor pessoa do mundo. Ele vai te elogiar para conseguir o que ele quer. Ele vai inflar seu ego do mesmo jeito que desinfla quando é de interesse dele. E aí tem uma coisa que a gente tem que fazer com eles, porque como eles sugam a nossa alma, e eles dependem disso, porque são sozinhos e infelizes. Ah, porque ele sempre vence, ele é feliz? Não, não é. O narcisista, ele tem medo de ficar só. É a maior fraqueza que ele tem. É o calcanhar de Aquiles. O medo de ficar só, de não poder ter ninguém para dominar e exercer ali. Então, eles têm esse ponto fraco. E a fórmula que a gente vai vendo ao longo do tempo, eu já tive experiência com muitas pessoas assim, é você dizer não. Ele não pode ouvir não. Desestrutura, ou então você desmascarar, falar assim, você é uma pessoa narcisista, você é uma pessoa tóxica, e tudo aquilo que você faz, eu já sei, eu já conheço todas as suas estratégias, eu já conheço tudo que você não vai conseguir. Mano, pensa filme de terror, começa a queimar cruz, começa a sair fumaça, Os quadros giram. Começa a girar quadro, é isso que acontece, eles ficam descontrolados.
você desmascarou o narcisista ali. Caramba. Você não vai curar ele, mas você vai dar nele a lição necessária. E outra coisa, diga não. Se você tem que conviver com essa pessoa, diga não, porque senão você vai sempre um tapete. Um tapete que essa pessoa vai usar ali para ser o respaldo de todas as coisas. Diga não. O primeiro não que você falar, você vai ver o descontrole aparecer. E quando você falar que você desmascarou, porque o lance deles é te dominar passando por boa pessoa na rua, para os outros. Então ele acaba com você no seu círculo de vocês, mas na rua é sempre tido como uma pessoa muito legal. Como bonzinho, né? Como bonzinho. Então, quando ele é desmascarado, ele perde praticamente um personagem que ele construiu a vida toda. É muito pesado isso. O silêncio mata o narcisista, né? A solidão, o silêncio, você isolar, você tirar ele da vida. Com ele, funciona muito assim, em termos de você castigar, você bloquear, por exemplo. Porque ele quer briga, ele quer intensidade, ele quer isso, a disputa, o embate. Se você deixar ele sem palavra e bloquear, você mata a Já pessoa. era, né? Então, quem tá querendo se vingar aí de um narcisista que encheu o saco, de uma narcisista que encheu o seu saco, não fica batendo de frente. Não deixa ser palco. É dizer não, 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 bloqueia, quebra o acesso. Pronto. E pronto. Nunca a sua vida vai ser a mesma, né? Porque o tempo que você passou com essa pessoa meio que vai ter te mutilado um bocado. Você vai ter que se recuperar de muitas coisas, muito tempo perdido, muita autoconsciência, porque ele não deixa você ter consciência de quem você é. Ele faz você achar que você é quem ele quer que você seja. E aí você descobre talentos que você tinha, não sabia. Você descobre que você era uma pessoa legal, só que você não sabia, porque ele dizia que você não era. Então é um tempo que você vai ter que se recuperar. Mas ficar longe é a melhor coisa, e dizer não. É divertido. Diz não pra narcisista. Tem que demonstrar autoridade com o narcisista, né? Comigo não, violão. Você pode ter um monte de trouxa aí de súdito na sua vida, mas eu não. Eu sou mais inteligente do que você. É uma delícia. O lado maquiavélico. É isso, é a dica, né, pra vocês, porque tem muita gente, eu queria falar disso hoje, porque tem muita gente que fala comigo, como que eu lido com a minha mãe, por exemplo? O que você faz com a mãe narcisista? Ah, e o grau é... Você não pode se livrar daquela pessoa. Não tem como, né? Mãe é mãe. Por melhor ou pior que seja, é difícil, né? Dependendo da idade, se for uma pessoa velhinha, eu já penso diferente, concordo com tudo. Ah, não vou fazer assim. Vai ser, não, tá bom, do jeito que a senhora quiser. Do jeito... Ali eu já acho que você consegue. Mas você vai ter que brigar com essa mãe a vida inteira. Na sua adolescência, você vai ter baixa autoestima. Você vai ser colocado como uma pessoa que ninguém gosta. Você vai... Tudo que você tiver de talento, ela vai lembrar de alguém que tem mais talento que você. Você vai falar algo da sua vida, ela vai falar, mas a sua irmã faz isso. Ela desfoca. Quando você vem trazendo uma vitória, a pessoa desfoca para você não conseguir se montar ali. É muito complicado. Então, se você sofre com uma pessoa assim do lado, procure ajuda, né? Procure uma pessoa para você conversar, uma pessoa para fazer terapia com você e tal, para você conseguir se reerguer. E o mais longe possível que você ficar é o melhor Coisa, né? Interessante. A gente pode depois pegar um outro dia também, fazer uma pauta, escrever algumas coisas para trazer sobre o narcisismo, né? Com certeza vai conseguir ajudar muita gente que até vem jogar carta, aí tá com a outra, porque aquela relação de senhor e servo, né? Então, o narcisista é o senhor, e o servo é aquela pessoa que obedece. Então, quando o servo para de obedecer ao senhor, ele quebra, né? Para eles, você só serve quando você está rendendo ao que eles querem, se rendendo aos desejos dele. Se você não se render, você vai ser difamado. Ele não te dá o ponto. Você é inteligente, tá vendo? Conseguiu escapar do meu domínio, não. Ele vai te difamar. Igual, eu escutei uma frase que por mim eu tatuaria na testa. E vão lembrar do seu passado quando o seu presente for insuportável para eles, né? As pessoas vão lembrar das coisas erradas que a gente fez, das deslizadas, das burradas, quando você venceu e o presente está se tornando insuportável para aquela pessoa. Então ela vai vir trazer seu passado. E é muito o comportamento do narcisista também. Esse é um assunto muito importante, porque você pode ter pessoas assim do seu lado. Às vezes é chefe, você vai largar do emprego. É. E você também não pode dizer não pro seu chefe. Entende? Ele vai te manipular e ele vai fazer você ficar no departamento dele, sendo que a empresa abriu vagas para você crescer. Ele não vai te indicar para nenhuma vaga. Ele vai querer te cercar porque ele percebeu que você é vítima ali. Entende? Então isso é interessante porque chega muita gente assim no meu tarô, completamente destruída a personalidade, completamente triste, e a gente já detecta logo de cara o problema. Exatamente. Você fez até eu lembrar de uma situação. Eu tive uma chefe assim, que era narcisista.
Aí ela tava arrumando uma armadilha pra mim, qualquer coisa que tinha, sempre dava uma advertência. Não lembro se é advertência ou suspensão. Quantos que vai? Acho que é 3 advertências, depois mais 3 suspensões e você é mandado embora por justa causa. E ela tava querendo me dar. Um dia era porque eu ia comer num horário, ela não queria que eu não comesse naquele horário. E eu detesto alguém mandar em mim. E eu desobedeci a ela. Aí tinha um dia que parecia o dia que era igual na escolinha, quando cada criança pode levar um brinquedo, ela era evangélica. Eu levava o tarô pra jogar pro pessoal. Nessa época eu nem cobrava. Você também, né? Eu provocava ela. E eu consegui ser promovido nessa empresa. E depois eu voltei lá pra pirraçar ela e pra agradecer ela. Deixei um bombom na mesa dela. Acho que ela nem comeu, achando que era envenenado, né? É. Ter jogado fora. Uma Eu das falei- coisas que eles fazem é isso. Você, ele te fala um desaforo ou fala alguma coisa que é da opinião dele que não tem nada a ver. Uhum. E aí você concorda. Ele fica bravo porque você concordou. É. Porque o que ele queria era causar, entendeu? Então, se você concorda, ele vai brigar com você pelos 2 motivos. Então, Não tem assim, se é uma saída. mãe, por exemplo, não, você não vai nessa festa, que você tá super afim de ir. Aí você fala, tá bom, mãe, tá bom. Aí ela vai arrumar um outro problema, porque você concordou com o que ela disse. É. Então, é muito complicado, porque a pessoa... E outra coisa que também é um ponto fraco deles, como eles não podem se distanciar da vítima, porque eles são interdependentes, Uhum. eles são dependentes daquela vítima para viver. Sim. Eles vão bloquear você, é seu namorado recente. Ele vai te bloquear porque você falou isso aqui que a boneca não gostou. E aí, ele vai te desbloquear na sequência. Aí ele vai bloquear você no mesmo dia umas 15 vezes. Você discordou dele, ele bloqueia. Mas aí ele não pode ficar sem você. Então ele desbloqueia. Parece um doido. A pessoa parece doida mesmo. Uhum. Só que às vezes você gosta tanto que você não percebe. Você fica desculpando aquela coisa tóxica todos os dias. Sim. Ah, ele tem que ser o centro das atenções, tadinho, porque ele não teve carinho em casa, porque ele não teve pai, porque o pai morreu, porque a mãe não sei o quê. Ué, todo mundo que já teve problema, você ficou psicopata? Não. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu Não. fiquei. Aí o plot twist é: eu estou falando esse tempo todo de mim. Tá ligado? Eu pensou, Pois aí a faquinha do Chuck. É. Eu vou trazer o Chuck um dia pra live. Vamos trazer. Traz. No dia do sarau, eu vou trazer ele. Você traz o Vou Chuck. trazer o Chuck, então. Fechou? É isso, gente. Espero que tenha ajudado essa conversa, que vocês tenham gostado, que tenha sido leve também para todos. Agora vocês descobriram que eu sou psicopata, eu acho que vocês tiveram uma surpresa. E eu que vou Mas o tratar. Eudes também é. E Entendeu? eu sou o Eu sou- seu psiquiatra. Não, eu tenho o meu lado narcisista muito forte também. Você eu tem? Não, eu, pra Você gosta caralho. de fazer embate, de causar? Não, eu não sei se é embate causar com as pessoas, mas eu penso muito. Às vezes eu não sei se eu tô pensando em mim ou se eu tô sendo egoísta. Sabe? Eu tenho muito disso Mas também. isso não é ser narcisista, o egoísmo Será? é outra coisa. Não, é totalmente diferente. Você não é. Você não tem perfil. cara, não tem Não perfil, tem. mas também a Você é gente muito não bonzinho. conviveu muito com ele, É. sabe, né? Minha avó Mais disse- um dia comigo, mais um dia comigo. O que? Eu não pareço ser narcisista? O narcisista ele não pensa amor. Não, ele É. é zero empatia. E se Zero for empatia. sofrer, foda. É, ele é egoísta. Não, Exatamente. eu tenho, sei lá, às vezes eu tenho 50 mil euros dentro de mim que eu Mas sinto não que é, eu você sou. tem um universo, lembra? É, o universo. Sinto que eu tenho meu lado muito egoísta, meu lado muito altruísta. Quando você começa a pensar se você está sendo egoísta, você já não é mais Já não é. narcisista. O Caralho, narcisista- você tem um ponto muito Mas bom. o narcisista, ele não reconhece os próprios erros, nunca, nunca. É. Hum. Eu já convivi. E convivo com gente narcisista na dança, né? Tem muito. Você tem, eles não Nossa, erram, e eles não percebem. Por que eles não têm cura? Porque eles nunca assumem isso. Sim, tem umas pessoas incríveis, mas tem uns lixos também de gente que eu falo, meu Na Deus. dança, O quê? No meio da arte, meu Deus do é céu. porque tem o ego, né? Tem um ego. Aí muito quando complicado. entra o ego, onde entra o ego? Ego e dinheiro, né? Onde entra ego e dinheiro complica tudo. Né? Enfim, o Eudes, então agora o Eudes se acha narcisista. Oh, meu Deus do céu, é cada coisa que a gente tá brincando. Você tem uma. Eu acho que essa conversa precisava ter acontecido há muito tempo, porque isso é uma doença que afeta todo mundo, e a pessoa não parou para pensar. Sim. No que ela tem que fazer, que é o afastamento. Ela precisa se afastar. Se ela não pode, ela tem que ter estratégia para lidar com aquilo. E é assustador o tanto de gente, sabe? Meus clientes também, eu tenho cliente que é narcisista. Você tem que falar o que ele quer ouvir. É, Aí eu dou alta, falo, não te atendo mais. Porque eu vou falar o que eu quero. Se você quiser que eu fale o que você Sim. quer, então você tá com a pessoa errada. Aí eu tava É. aqui antes de iniciar a gravação, você tá dando várias porradona. Ela mandando um áudio pro cliente dela, porque você é meio tantando das ideias mesmo. Não necessariamente É. assim, mas
Ela dá Enquanto várias você não porradonas. melhorar esse jeito, enquanto você não fizer isso, não fizer aquilo, sua vida não vai mudar. E não Sim. tem que botar Deus no meio, botar mãe, pai e o Espírito Santo todo se você não se ajuda. Exatamente. E eu já logo dou alta. É. Não quero mais falar, não vou mais Depois da atender. pandemia, então, piorou mais ainda, né? Já encerrou? Ah, Ainda Ah, tá mas depois gravando. ele corta, tá gravando, mas a gente tá tipo bastidores. bastidores, né? Só faz uma gaveta tô aqui de fechamento. Só Que eu tô dá um aqui tchau. guardando já minhas coisas. Eu falei, também tô guardando, tô com fome. também. Então a Selenita que encerra sempre, vai. Ah, então tem que fazer um encerramento. Gente, Eu fecho a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. olha lá, eu nem cantei. Hoje eu fiquei toda acesa, eu falei, vou cantar uma musiquinha pra eles. Mas aí eu canto na próxima. Isso. Dá um beijo pra todo mundo. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Amei estar aqui com vocês. Nosso papo hoje de hoje, né? Nosso papo louco. E na próxima vamos ter o nosso sarau. Se preparem. Ah, eu tinha um professor de um curso que eu fiz de análise de pessoas, análise comportamental, que ele tinha déficit de atenção. Então ele falava assim, então, é o seguinte, hoje o assunto... então, aí ele tinha que se recuperar, assim, puxa, Professor com déficit de atenção deve ser muito milionário. Sabe por quê? Porque o déficit de atenção não faz a menor diferença quando você tem um conteúdo. Você vai... Uma hora ali você tropeça aqui, mas o conteúdo dele era maravilhoso. E aí ele falava assim pra gente, falava, gente, vocês vão sentir em alguns momentos que eu vou ficar ausente, mas é porque eu tenho déficit de atenção. E aí todo mundo entendeu e dava tudo certo. Então, nossa loucura também, a gente já avisou antes, que é o Né? Rivotril, o Lexapro, o Lexapro. Já se prepara. Eu acho que eu tenho isso. O que? Déficit de atenção? É bem comum hoje por causa do estresse. É. Você desliga, aí você tem que achar seu pensamento. Quando a gente fuma maconha, mais ou menos, você tem que ficar puxando o pensamento. O que eu tava falando mesmo? Onde que eu tava mesmo? Gente, É vamos mais comer. um- Tô morrendo de fome. Eu vou ter mate, volto. Vai dar 3 Muito horas. Eu tenho que ir embora porque... Vai dar 3 horas. Não para, Vamos. meu filho chega... Faz a eu cabeça levo uma final, hora. mulher. Dá tchau. Ah, gente, obrigada por hoje. Foi bem divertido, apesar de ser um tema denso, até, né? Que a gente aqui tava brincando, conversando. Obrigada. Compartilha, conta para as pessoas sobre o Projeto Farol, que ilumina a vida de tanta gente, que faz com que a gente pare para pensar em coisas que nós não pensávamos antes. Obrigada, Eudes, pela sua participação sempre fenomenal. Obrigada, Juan, pela sua energia sempre maravilhosa. E obrigada a todos vocês por estarem aqui com a gente. Um beijo.